Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiástico, capítulo 17. A palavra de Deus diz o seguinte: Deus criou o homem da terra, formou-o segundo a sua própria imagem, e o fez de novo voltar à terra. Revestiu-o de força segundo a sua natureza. Determinou-lhe uma época e um número de dias. Deu-lhe domínio sobre tudo que está na terra. Fê-lo temido por todos os seres vivos. Fê-lo senhor dos animais e dos pássaros. De sua própria substância deu-lhe uma companheira semelhante a ele, com inteligência, língua, olhos, ouvidos e juízos para pensar. Cumulou de saber e inteligência. Criou neles a ciência do Espírito, encheu-lhes o coração de sabedoria e mostrou-lhes o bem e o mal. Pôs o seu olhar nos seus corações para mostrar-lhes a majestade de suas obras, a fim de que celebrasse a santidade do seu nome e glorificasse por suas maravilhas, apregoando-a a magnificência de suas obras. Deu-lhes, além disso, a instrução, deu-lhes a posse da lei da vida. Incluiu com eles um pacto eterno e revelou-lhes a justiça de seus preceitos. Viram com os próprios olhos as maravilhas da sua glória. Seus ouvidos ouviram a majestade de sua voz. Ouviram a majestade de sua voz. Guardai-vos, disse-lhes ele, de toda a iniquidade. Impôs a cada um deveres para com o próximo. O proceder deles lhe está sempre diante dos olhos, nada lhe escapa. Pois um príncipe à testa de cada povo. Israel, porém, foi visivelmente o quinhão do próprio Deus. Todas as suas obras lhe são claras como o sol, e seus olhos observam sem cessar o seu proceder. As leis de Deus não são eclipsadas pela iniquidade deles, e todos os pecados que cometem estão diante do Senhor. A esmola do homem é para ele como um seio, e ele conserva a beneficência do homem como a pupila dos olhos. Depois se levantará para dar a cada um o que lhe é devido. Ele os fará voltar às profundezas da terra. Aos penitentes, porém, abre o caminho da justiça, conforta os desfalecidos e conserva-lhes a verdade como destino. Converte-te ao Senhor, abandona os teus pecados. Ora diante dele, diminui as ocasiões de pecado. Volta para o Senhor, afasta-te de tua injustiça e detesta o que causa horror a Deus. Conhece a justiça e os juízos de Deus. Permanece firme no estado em que ele te colocou e na oração constante ao Altíssimo. Anda na companhia do povo santo, com os que vivem e proclamam a glória de Deus. Não te detenhas no erro dos ímpios. Louva a Deus antes da morte. Após a morte, nada mais há. Nada mais há. O louvor terminou. Glorifica a Deus enquanto viveres. Glorifica-o enquanto tiveres vida e saúde. Louva a Deus e glorifica-o em suas misericórdias. Quão grande é a misericórdia do Senhor e o perdão que concede àqueles que para ele se voltam. Pois não se pode encontrar tudo nos homens, porque os homens não são imortais e se comprazem na vaidade e na malícia. O que há de mais luminoso do que o sol
Entretanto, ele tem eclipses. O que há de mais criminoso do que os pensamentos da carne e do sangue? Ora, isso será castigado. O sol contempla a multidão dos astros do céu, enquanto que todos os homens são apenas terra e cinza. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, Deus mostra na primeira parte desta oração, Deus é uma oração, né? Toda a palavra de Deus é uma oração. Então, na primeira parte, Deus vem mostrar para nós o que? A criação. De como Deus formou, né, o homem, de que forma Deus formou a mulher. Deus, ele quis criar, né, o universo. E Deus quis que essa terra tivesse um homem e uma mulher. E Deus também quis que eles vivessem no paraíso, né? Deus fez tudo de forma perfeita. Mas, infelizmente, né, a gente hoje precisa também entrar no contexto da palavra, como diz Romanos, a carta de Romanos diz: todos pecaram. Todos. Todos, todos. Então, a Eva pecou e eu tenho culpa disso. Por quê? Porque então é injusto. Não, todos pecaram, todos. Nós somos pecadores desde aquele momento, eu e você. A palavra diz de forma bem clara a universidade do pecado. Está lá em Romanos capítulo 3. Então, avantajemo-nos a eles de maneira alguma, pois já demonstramos que judeus e gregos estão todos sob o domínio do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, não há sequer um, não há um só que tenha inteligência, um só que busque a Deus. Extraviaram-se todos e todos se perverteram. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Nossa, é difícil, né? Você pensar que realmente nós vivemos uma vida de pecado, uma vida de miséria, mas esse não era o plano de Deus. E por isso o Senhor mandou o seu Filho Jesus. Para quê? Para me libertar desse cativeiro que se chama pecado. Então Deus também me deu a graça de ser batizado para viver os sonhos de Deus. E qual é o sonho de Deus? Ontem estava vendo um filme de Francisco de Assis. Meu Deus, aquele homem, ele viveu de verdade a vontade de Deus. Francisco de Assis é um exemplo para os nossos tempos. Que santidade, que despojamento, de tudo, não é de uma coisa, é de tudo. Então, Deus está aqui mostrando que ele criou este homem, olha, de sua substância, deu-lhe uma companheira semelhante a ele, com inteligência, língua, olhos, ouvidos e juízo para pensar. Por que a gente não tem esse juízo para pensar? Mas ela está dentro de nós, porque Deus não é mentiroso. Acumulou-os de saber e de inteligência, criou neles a ciência do Espírito, encheu o coração de sabedoria e mostrou-lhes o bem e o mal. Pôs seu olhar nos seus corações para mostrar-lhes a majestade e suas obras, a fim de que celebrasse a santidade do seu nome e glorificasse por suas maravilhas. Então, deu-lhes toda a instrução e a posse da lei, da vida. Então, Deus deu tudo a cada um de nós. Está em nós, está na nossa essência. Então, da minha essência de batizada, eu tenho tudo isso. Deus me deu tudo. O proceder deles lhe está sempre diante dos olhos, nada lhe escapa. Então, Deus está dizendo para nós que tudo está dentro de nós, mais que Deus nos observa.
Deus sabe de tudo que se passa dentro do nosso entendimento, dentro do nosso coração. Tudo. Os seus olhos observam sem cessar o seu proceder. Todas as suas obras lhe são claras como o sol. As leis de Deus não são eclipsadas pela iniquidade deles, e todos os pecados que comete estão diante do Senhor. E a esmola do homem é para ele como um selo. Então, quer dizer, a esmola, ela paga pecados. Ela tem uma força de destruir o poder do pecado em nós, né? A bondade, a caridade. Então, Deus está dizendo aos penitentes, porém, abre o caminho da justiça, conforta todos os desfalecidos e conserva-lhes a verdade como destino. Mas quem são os penitentes? É aqueles que reconhecem que precisa se converter, né? Converte-te ao Senhor, abandona os teus pecados. É aquele que tem consciência que a confissão com o sacerdote é as próprias mãos de Cristo abrindo nossas vias, destruindo o poder do mal em nós. Pessoas que não gostam de confessar são pessoas que estão aprendendo a viver na escuridão, pessoas que acostumaram a viver com o inimigo. Não, olha, ora diante dele e diminui as ocasiões de pecado. Ora, oração. Ora diante do Senhor, volta para o Senhor, afasta-te de tua injustiça e detesta o que causa horror a Deus. Detesta, gente. Não podemos, água e óleo não se juntam. Conhece a justiça e os juízos de Deus. Permanece firme no estado em que Ele te colocou e na oração constante ao Altíssimo. Permanecer firme no estado que Ele te colocou. Quantos casamentos que hoje se acabam por nada, quantos consagrados que não tem persistência na sua consagração. O Senhor está pedindo para nós, como um grito, filho, permanece firme, firmeza, constância. Olha, e na oração constante ao Altíssimo. Então, Deus está pedindo para nós, permanece firme no estado em que Ele te colocou, e da oração constante ao Altíssimo. Anda na companhia do povo santo, com que os que vivem proclamam a glória de Deus. Não te detenha nos erros dos ímpios. Louva a Deus antes da morte. Então Deus está pedindo para nós, hoje, no dia de hoje, que nós precisamos ter amizades santas, andar na companhia de quem reza, estar junto de quem nos promove para rezar mais, de quem nos ajuda a se aproximar do céu, do paraíso. Então, louvor. Depois que morre, o Senhor diz, não tem como mais glorificar o Senhor, mas agora glorifica enquanto tiveres vida e saúde. Olha o que Deus está dizendo, que o meu louvor, ele tem que ser agora, enquanto eu tenho vida e saúde. Então, depois de morto, não tem mais como fazer isso. Pois, então, não se pode encontrar tudo nos homens. Cuidado, porque os homens, as pessoas elas são imortais. Aliás, porque os homens não são imortais. As pessoas, os homens são mortais. Então, só Deus é imortal. Então, eu preciso encontrar tudo naquele que é o meu Senhor e meu Deus. A leitura de hoje também vem me dar um chacoalhão para que eu preciso mudar de vida. Nós hoje, quinta-feira, 26 de agosto, a primeira leitura hoje é 1 Tessalonicenses 3, do 7 a 13. Irmãos, ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação, pela notícia acerca de vossa fé. Agora sentimos-nos reviver, porque vós estáis firmes no Senhor. Como podemos agradecer a Deus por toda a alegria que nos invade diante de nosso Deus por causa de vós? Noite e dia, rezamos efusivamente para vos rever e completar o que ainda falta na vossa fé. Deus está pedindo constância na nossa oração.
E o que São Paulo está nos dizendo? Noite e dia rezamos efusivamente, quer dizer, rezamos com efusão, rezamos com a autoridade do Espírito Santo, não é de qualquer forma. Nós, noite e dia, rezamos efusivamente para você ver e completar o que ainda falta na vossa fé. Que o próprio Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus dirija os nossos passos até vós. O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transbordem sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós, que assim ele confirma os vosso coração numa santidade sem defeito, aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Palavra do Senhor. E a resposta de hoje a nossa leitura, a resposta está no Salmo 89, saciai-nos de manhã com o vosso amor. Que lindo, né? Saciai-nos de manhã com o vosso amor. E o evangelho de hoje está em Mateus 24, 42 a 51. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo senhor o encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhes confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, e comer e beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Por isso, ficai preparados. O Senhor vem de diversas maneiras. Vem falar-nos, vem convidar-nos, repreender, avisar ou ajudar. Virá também anunciando nossa última hora. Temos de estar atentos, sempre prontos, porque não sabemos como ou quando virá. Tanto mais que, às vezes, poderá vir disfarçado em que menos esperamos. Seria uma pena perder sua passagem, que é sempre passagem de amor e de salvação. Fiquemos atentos aos sinais da presença sempre amorosa do Senhor. E a palavra de Deus diz para nós de forma muito clara no versículo 49. E começar a bater nos companheiros e comer a beber com os bêbados. Então o senhor desse empregado virá no dia que ele não espera. Cuidado. O Senhor está dizendo hoje para nós, cuidado com as más companhias. Cuidado para não estar no meio dos bêbados, estar no bar bebendo e achando aquilo louvável. Cuidado. O louvor a Deus é a renúncia do pecado. Este é o louvor por excelência. E por isso hoje encerramos com o nosso santo do dia, São Zeferino, 26 de agosto. A vida de São Zeferino, como Papa, nos fornece preciosa oportunidade de conhecer uma página da história da Igreja Nossa Mãe, que ele dirigiu com prudência e firmeza por quase 20 anos, em momentos particularmente difíceis. Depois o Papa Vítor, de origem africana, clero e o povo o elegeram para a cátedra de Pedro, um romano, Zeferino, filho de um certo Abondio. Era o ano 199. Vivia-se em clima de perseguição religiosa. Ser papa era sinônimo de candidato ao martírio. Os 13 predecessores de Zeferino na cátedra de Pedro tombaram mártires. Deve se tornaram mártires, né?
Contudo, nunca foram as perseguições as piores situações da igreja. Sempre em sua história foi mais prejudicada pelas lutas internas provocadas pelas heresias. A igreja, em seu primeiro século de existência, acreditou e transmitiu pacificamente a doutrina contida na pregação dos apóstolos e nos livros sagrados, sem outras preocupações especulativas. Mas na segunda metade do século II, houve tentativas de elaborações filosóficas sobre os dados da revelação. Foram promovidas, sobretudo, pelos gnósticos e descambaram em heresias. Era o esforço de interpretar a fé à luz da filosofia neoplatônica, desvirtuando a força da revelação e negando a divindade de Cristo. Contra estas deformações doutrinárias se insurgiram escritores de vulto como Santo Irineu Bispo, Santo Hipólito e Tertuliano. Zeferino, pastor espiritual amante de paz, seguiu o curso das polêmicas com vigilância paternal, reafirmando a doutrina tradicional e alertando os fiéis contra as novidades. Só mais tarde interveio com a condenação contra a heresia de um certo Prásia, que identificava o Cristo com o Pai, o qual teria sofrido e morrido. Também rejeitou a doutrina de Teodoto, que subordinava Cristo ao Pai, como se fosse simples criatura. Outra heresia que atormentou aquela época foi a de Montano, que se dizia ser a revelação do Divino Espírito Santo. Com isso, profetizava o iminente advento de Cristo para o juízo final e pregava uma disciplina eclesiástica muito rigorosa. O Papa Zeferino não era teólogo nem escritor, mas o seu bom senso, fortificado pela assistência do Espírito Santo, evitou todo o extremismo. Permaneceu fiel, intérprete da tradição apostólica, rejeitando as sedutoras teorias do tempo. Resistiu também às pressões do escritor e teólogo Hipólito, que em Roma, em seu rigorismo, lhe causou tantos aborrecimentos. Grande merecimento do Papa Zeferino foi ter valorizado a capacidade administrativa de Calixto, um convertido do paganismo, membro do clero romano e que irá ser o sucessor da cátedra de Pedro. O Papa Zeferino encarregou Calixto de organizar cemitérios cristãos separados daqueles dos pagãos, pois os cristãos acreditavam na ressurreição dos corpos e, de outra parte, queriam estar livres para poder tributar culto aos mártires. Alguns nobres de famílias cristãs possuíam ao longo da Via Ápia umas tumbas amplas e profundas, ligaram-nas com galerias subterrâneas em cujos flancos se abriram nichos para túmulos dos cristãos e dos mártires. Este processo deu origem às catacumbas, verdadeiras necrópolis, que perfazem dezenas e dezenas de quilômetros de túneis. Além das vicissitudes internas, o longo pontificado de Zeferino foi marcado pelo recrudescer da perseguição, por obra do imperador Sétimio Severo, 202 a 218, que ceifou numerosas vítimas e cercou a atividade da igreja. Zeferino foi a vítima mais ilustre desta perseguição, junto com o grande bispo e escritor Santo Irineu. Morreu em 217 e foi sepultado numa capela nas catacumbas que ele mandou construir e que passaram a história com o nome de seu executor, São Calixto. No mesmo lugar se conserva a memória do Papa Sisto, do acólito Tarciso e da Virgem Cecília. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e após advogada nossa, esses vossos olhos
misericordiosa, nossa ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.